Meus amigos, o que está acontecendo na Rússia? Eu faço minhas pesquisas sobre a guerra na Ucrânia e repetidamente vejo vídeos como este. O que é isso? É um picolé, é uma fonte de merda. Vem de Moscou no inverno de 2024. Também aconteceu nos invernos de 23, 22, 25 e 26. E isso continua acontecendo na Rússia. E isso não está diretamente ligado à guerra na Ucrânia. Neste vídeo, vamos ver uma compilação de vídeos mostrando a infraestrutura russa falhando sem qualquer ligação com a Ucrânia. Isso é apenas a Rússia sendo a Rússia. E começamos com este picolé. Por que chamo de picolé? Porque este é um cano de água quente que estourou, ficando próximo aos de esgoto, às vezes lado a lado, pois foram construídos assim na época soviética. Então, quando o cano de água quente, que transporta água extremamente quente, estoura e rasga o cano de esgoto junto, ele explode com a pressão. Esse smoothie de cocô com xixi e tudo mais que vem junto cobre tudo com isso. Então, não é só ruim ter que viver na Rússia, você ainda é coberto por esse smoothie de cocô. Ou vamos viajar para São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia. Olha só isso. A rua inteira está coberta com água fervendo no inverno. É muito estranho. Normalmente faz frio na Rússia durante o inverno. Mas mesmo assim, algumas pessoas desses acidentes específicos tiveram queimaduras tão graves que precisaram ser levadas para o hospital. Está tipo menos 15 graus Celsius, um frio congelante, e você acaba se queimando porque a água de esgoto cai sobre você e queima sua pele. Eu nem consigo imaginar isso como punição para um ser humano, mas isso é real. Vamos viajar para mais uma cidade na Rússia. Novosibirsk desta vez. Um cano de 50 anos estourou. Sempre tem esses canos soviéticos antigos que já estão no fim da vida útil. E esse é o resultado. Você vê, está nevando. Está muito frio. O vapor congela imediatamente nas árvores. Você pode ver isso. Isso indica que está pelo menos uns menos 10 graus Celsius e a água está fervendo. Se você tocar nela, vai se queimar. Se essa água cair em você, você vai para o hospital. E fica ainda pior. Existem milhares, dezenas de milhares, se não centenas de milhares de apartamentos, prédios residenciais na Rússia que foram construídos na época soviética, nos anos 60 e 70, que tem esse tipo de tubulação. Por exemplo, esta é a cidade de Omsk, no extremo leste da Rússia. Este é um desses panelkas, ou prédios de painéis, como se costuma chamar, construído na época de Brezhnev, no início dos anos 70. Olha só, um cano estourou e agora todo o vapor que sai dele congela no prédio. E os moradores locais que vivem nesse prédio agora têm medo de uma coisa específica, que o gelo que se forma por causa desse vapor no prédio acabe desabando o prédio, já que ele é tão antigo. E já está no fim da sua vida útil, e como o governo ou as autoridades locais não fizeram nenhum reparo, não fizeram nada para reforçar esse prédio. E aqui está uma mulher que mora nesse mesmo prédio contando uma coisa que eu nunca ouvi antes. Eu nunca nem pensei nisso e é algo criado de uma forma estranha. Dá uma olhada. Você deveria amarrar carne ou linguiça na sua perna para que pelo menos os cachorros possam te encontrar, porque a casa vai desabar em breve. Então ela vai ter que viver com carne presa nos tornozelos. Porque ela tem medo que este prédio desabe em cima dela por causa do cano de água que estourou. E está saindo vapor, e o vapor congela no prédio, o que cria um novo peso e o apartamento vai desabar. Porque isso acontece na Rússia, e aí você fica debaixo dos escombros e já está velho. Amarre carne nas pernas para os cães poderem te encontrar. Só de pensar nisso, isso é incrivelmente assustador. Ou vamos começar a viagem para a cidade de Bisk, na região de Altai. Podemos ver imediatamente que os caras vieram consertar esse problema de encanamento e eles têm um enorme Z na porta. Então esses caras não são encanadores comuns, eles fazem parte do exército russo. Acredito que você pode supor que eles não sabem o que fazem, só cavaram tudo. Foram enviados pelas autoridades militares locais porque os encanadores já tinham sido mandados para a linha de frente. Não restava opção além de mandar os soldados, e foi o que fizeram. E eles simplesmente cavaram tudo, e é assim que ficou. Você vai consertar isso? A cidade inteira ficou sem água quente e aquecimento no meio do inverno, o que na Rússia significa vítimas. Ou vamos voltar para Novosibirsk. Aqui você pode ver o que acontece quando um cano de água extremamente quente, um cano de aquecimento que aquece partes inteiras da cidade,
encontra o clima de menos 30 graus Celsius de Novosibirsk. Ela imediatamente se transforma nesse vapor branco quente e muito denso que, na verdade, pode queimar o seu rosto. Isso é tão quente que você vai parar no hospital se estiver perto disso. Eles estão mais perto, mas ainda a uma distância segura. Mas esses carros agora mesmo estão fervendo. Você está em Novosibirsk, sentindo muito frio a menos 30 graus Celsius. Você já está mal conseguindo pagar suas contas de aquecimento quando de repente, bum, esse cano de água estoura, cai água quente no seu rosto, queima o seu rosto, você tem que ir para o hospital e agora você está sem aquecimento em casa e todos os radiadores estouraram. Olha como essas nuvens são enormes, essas nuvens brancas, e você pode ver a pressão com que elas sobem da rua. Isso pode ser fatal. Ou vamos agora viajar para Nizhny Novgorod, Rússia. 3.000 pessoas estão sem aquecimento central depois que o cano de água estourou. Olha só, são sempre os canos de água. Eles foram construídos principalmente nas décadas de 60 e 70 na União Soviética, eram bons canos por 50 anos. No final do ciclo de vida, você tem que trocá-los. Se não trocar, eles vão estourar até o fim do ciclo de vida. São bons canos, funcionaram bem, não posso reclamar disso. Na Estônia, temos os mesmos canos e investimos muito para consertá-los. É preciso escavar, substituir, cobrir e reasfaltar. É muito dinheiro e esforço. Nós fazemos isso na Estônia, eles não fazem isso na Rússia. Mas como os governos locais estão reagindo a isso? Bem, nós sabemos porque eles reagem, mas de uma forma muito estranha. Veja só. Isso é, 2026, aliás. Este ano, as autoridades de Cuzbás anunciaram uma dinâmica negativa na estrada que desabou. Olha, essa estrada não me parece uma dinâmica negativa, parece destruída. Até o momento, no trecho desabado da rodovia Novokuznetsk-Birsk, persiste uma dinâmica negativa. Durante a noite, a base da estrada afundou cerca de 20 centímetros e o aterro já desabou. 5 metros, informou o ministro de Habitação, Serviços Públicos e Estradas de Cuzbás, Dmitry Gizelev. Você tem a estrada destruída, pessoas sem conseguir chegar em casa e autoridades locais minimizando, dizendo ser só uma dinâmica negativa, usam uma linguagem estranha, igual na Ucrânia. Eles afirmam que avançam ao contrário, ou seja, recuam, mas evitam usar a palavra recuar. Eles dizem que só escolheram posições mais fáceis de defender, o que significa que recuaram, então essa estrada escolheu um local melhor para existir. Não sei, simplesmente desabou, mas é o que dizem as autoridades locais agora. Vamos viajar para Daguestão, uma das poucas regiões muçulmanas da Rússia e também uma das regiões mais pobres do país. Fica no sul da Rússia. E eles tiveram uma enchente insana este ano. Eles têm enchentes todos os anos, mas este ano foi especialmente terrível e os governos locais não ajudaram a população. Moscou não reagiu, o Kremlin não reagiu, muito pelo contrário, eles abafaram o caso. A mídia estatal russa não menciona isso. Mas isso é uma catástrofe, só um vídeo para ilustrar o quão grave é essa situação. Aliás, isso é uma ponte, não uma estrada, e a escada de alguém acabou de afundar, dormindo com os peixes, como costumo dizer. E o Kremlin está negando isso descaradamente, negando mesmo. Dizem que não existe, e aqui estão dezenas de milhares de pessoas cujas casas estão completamente submersas. Agora veremos vídeos para entender a gravidade da destruição causada pela enchente. Por exemplo, estradas sumiram completamente, não dá para atravessar de carro. Se você não mora no Daguestão, mas em outro oblast da Rússia, nem imagina que isso ocorre no seu país. Ninguém fala sobre isso porque o governo escolheu não falar sobre isso. Porque se falarem, vão ter que resolver o problema. Resolver isso significa destinar dinheiro, recursos e homens para trabalhar nisso. Mas Moscou quer direcionar esse dinheiro para a guerra na Ucrânia, quer enviar esses homens para a linha de frente, então eles não podem falar sobre isso. Caso contrário, isso prejudicaria o esforço de guerra deles. Você está entendendo onde quero chegar com isso? Então eles escolhem simplesmente ignorar e negar. Mas isso é o real. Estamos falando de dezenas de milhares de pessoas, lares, famílias, crianças e animais de estimação que perderam totalmente suas casas. Em Daguestão, isso é uma catástrofe humanitária local. Olha só, olha como uma árvore simplesmente desliza montanha abaixo. E é exatamente assim que as casas das pessoas aqui também acabam.
Estradas totalmente destruídas, vilarejos inteiros desapareceram em Daguestão, e ninguém na Rússia está falando sobre isso, só para ilustrar para você a gravidade dessas enchentes. Ainda mais, essas pessoas aqui não estão nadando, sabe? Elas não estão nadando. Elas foram forçadas a entrar na água porque as enchentes simplesmente invadiram. Acho que eles estão tentando salvar alguém, ou salvar um animal de estimação, ou tirar alguns pertences de uma casa. Não sei, mas com certeza eles não querem estar nessa água agora. Essa água é fria, não é água morna de verão. Essa água está a 7, 8 graus Celsius. É muito, muito fria. Você não pode ficar nessa água por muito tempo. É muito grave. Se isso estivesse acontecendo na Europa, não só esse país, mas toda a União Europeia estaria falando sobre isso. Recebemos notícias na Estônia se há uma enchente na Espanha ou algo na Rússia. Mesmo as pessoas que vivem no próximo oblast não sabem sobre isso. Porque é só de pessoa para pessoa. É assim que a informação se espalha, mas não pela mídia, porque o Kremlin basicamente proibiu falar sobre isso. Se formos ainda mais recentes, os próximos vídeos que vou mostrar para vocês são, na verdade, de 27 de abril. Nós viajamos primeiro para Domsk, na Sibéria. É o microdistrito Varzino, rio Ushaika. Dá uma olhada. Neste assentamento, as pessoas vivem aqui com seus avós, avós, pais, mães, filhos, animais de estimação, vacas, todo mundo, galinhas. Está tudo debaixo d'água, essa vila inteira. E essa ponte, aliás, eles chamam de Ponte do Brooklyn. Os moradores locais tiram sarro porque o governo destinou dinheiro para construir uma ponte sobre esse rio. O governador roubou o dinheiro, como costuma acontecer na Rússia. Por isso, o governo não construiu a ponte. Ela foi construída pelos moradores de graça porque o governo não faz a ponte que precisam. A ponte que eles construíram é a única parte não submersa. Todo o restante está debaixo d'água, como você vê. Aqui também é Domsk, mas a vila é a Vila Bielava, região de Kemerovo, distrito de Bachat. E nós temos uma vila inteira, outra vila inteira, e há dezenas de vilarejos assim neste crage, todos debaixo d'água. Essa água não vai e volta, ela também destrói tudo o que toca, danos causados pela água em tudo aqui. E também significa vítimas entre os animais de estimação e o gado. As pessoas nessas áreas dependem do gado para sobreviver, e isso mata o gado. Uma rodovia que leva à cidade de Domsk. Essa estrada desabou bem aqui. Não, ela não desabou. Desculpe, é uma dinâmica negativa. O que estamos vendo aqui não está desabada, é só um pouco de dinâmica negativa. Não se preocupe com isso. Nós vamos consertar isso em breve. A estrada inteira foi levada embora. E na União Europeia acontece a mesma coisa. Tem enchentes, tem deslizamentos de terra. A diferença é que lá tudo é consertado muito rápido. E as pessoas falam sobre isso, dão atenção ao problema. E há financiamento emergencial para isso. Na Rússia, quando isso acontece, vai ficar assim por muito tempo. Isso é em Nizhny Novgorod, uma oblast bem a oeste na Rússia. Houve um deslizamento de terra enorme em uma das aldeias e destruiu os fios elétricos no chão e os dutos de gás. E, de novo, todas essas coisas acontecem em todo lugar do mundo. Deslizamentos de terra, isso acontece. O que importa é a rapidez com que você resolve e se você se prepara para isso. Se você vive em um país com deslizamentos de terra, provavelmente há fundos e equipes de emergência treinadas para isso. A Rússia enfrenta deslizamentos de terra e enchentes anuais, mas não possui fundos de emergência nem equipes especializadas. Bem, era para eles terem, mas o dinheiro é desviado e as equipes estão na Ucrânia ocupando uma terra estrangeira. Mesma oblast, Nizhny Novgorod. Vemos uma casa flutuando na água. Esta era a casa de alguém. Alguém morava aqui. Analisando isso, talvez com animais como galinhas ou vacas. No interior da Rússia, as pessoas realmente têm vacas e galinhas. Isso não existe mais. Era a vida de alguém aqui. O governo não planejou para as enchentes, não direcionou a água da chuva, nem o curso dos rios, nem construiu barreiras contra enchentes. Tudo isso é possível, mas eles simplesmente não fazem. Alguém acabou de perder sua casa. Esses foram meus vídeos de compilação de infraestrutura russa. Existem muitos outros vídeos. Não quero deixar este muito longo, mas existem infinitos deles.
Então, se você quiser a parte 2 disso para mostrar diferentes casos, ou, por exemplo, focando em gasodutos e falhas elétricas, focando em incêndios, há tantos incêndios na Rússia quanto tiroteios em escolas nos Estados Unidos. A quantidade que eles têm é insana, uma estatística absurda. Escreva nos comentários se quiser mais, posso fazer outros. Vejo vocês segunda, quarta e sexta. Até o próximo vídeo. Slava Ukraini e tchau.